Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Mais um dia aqui, mais um sábado juntinho. E eu não quero perder tempo, eu já quero começar pra gente ter muita informação. Aproveita agora, pega aquele seu café, manda o WhatsApp aí no grupo das amigas, vem todo mundo com a gente e aproveita para fazer as suas perguntas para os nossos profissionais aqui do Fabricando Ideias. Temos os melhores especialistas aqui com a gente e você pode mandar as suas perguntinhas que logo a gente passa, logo a gente vai estar respondendo, porque a gente quer isso, ficar juntinho de vocês aí de casa. E vou começar com a Érica. Bom dia, Érica. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Ó, e hoje tem perguntinha, né? Tá preparada? Preparadíssima. Posso soltar aqui? Então vamos lá. Primeira, doutora, quais sinais indicam que meu filho terá problemas na fala? Tá aí, cadê as perguntinhas aqui? Ah lá, vamos colocar na tela. É lá de Guaraci essa perguntinha. E aí? E aí, quais são os sinais que indicam que meu filho tem problema na fala? Primeiro, obrigada, Guaraci, por acompanhar a gente. Pode mandar bastante perguntas. Beijo, pessoal de Guaraci. A gente ama responder essas perguntas, né? Então, fala sempre é uma preocupação para a família, né? Então, quais são os sinais? A gente tem, Paulo, os marcos do desenvolvimento, que eles marcam pra gente quais são como a criança deveria se desenvolver a partir de qual idade. Então, uma criança, por exemplo, de 6 meses, ela já tem que estar balbuciando, fazendo alguns sonzinhos. Com 1 aninho, começam a aparecer as primeiras palavrinhas. 1 ano e meio, essa criança já usa essas palavras mais funcionalmente. Com 2 anos, a criança já está juntando as duas palavrinhas. Então, se a gente vê que a criança não está atingindo esses marcos do desenvolvimento, pode ser que a criança está apresentando um problema ali no desenvolvimento de fala, de linguagem e comunicação. Certo, vamos lá para a segunda aqui. Qual a diferença entre atraso na fala e um distúrbio na fala? Pessoal lá de Mendonça assistindo a gente, ó. Sim, obrigada, Mendonça. Como diferenciar aí atraso de fala, transtorno de fala? Não parece, mas é muito diferente, Paula. Pensando aí novamente nos marcos de desenvolvimento. Então, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento de fala, ela segue um desenvolvimento típico, porém ela leva um tempinho maior para atingir o que é esperado para a idade dela. Então a gente diz que é um atraso no desenvolvimento de fala. O que leva a um atraso no desenvolvimento de fala? Geralmente é uma criança que não recebeu o estímulo adequado, ou aquela criança que fica muito exposta à tela, que não tem muitas oportunidades de comunicação. Então, essa criança pode aí ter um atraso no desenvolvimento de fala. Agora, quando a gente fala num distúrbio, num transtorno, geralmente é alguma alteração neurobiológica, pode ser algum transtorno do desenvolvimento. Então, essas dificuldades no desenvolvimento de fala, elas são muito mais persistentes. Elas persistem por mais tempo. Então, o que é esperado para a idade demora muito para ocorrer ou não ocorre. E aí a gente está dizendo que é um transtorno. E quando nós temos um transtorno do desenvolvimento de fala, a gente precisa de uma avaliação de um especialista, a gente precisa de avaliação multiprofissional para entender o que possa estar acontecendo com essa criança. Lembrando sempre que o estímulo precoce, a avaliação precoce sempre vai trazer os melhores resultados para o desenvolvimento do seu filho. Certo. Olha lá, mais uma. A alimentação ou resfriados podem interferir no desenvolvimento da fala lá de Guararapes. Sim. Um abraço, pessoal, daí também. Abraço, Guararapes. Parece que não, mas sim, né? Como a alimentação pode interferir na fala da criança? E um resfriado, como que vai interferir na fala da criança?
Então, aquela criança, por exemplo, que só come tudo muito pastoso, não estimula aqueles músculos da face, fica, por exemplo, muito tempo com a chupeta, a mamadeira. Então, esses hábitos alimentares podem sim prejudicar o desenvolvimento da musculatura aqui da face da criança, que vai prejudicar ali tanto na articulação ou no posicionamento dos músculos da face e interferir no desenvolvimento da fala dessa criança. E agora os resfriados. Também, Paula, porque quando a criança está sempre congestionada, então as vias aéreas superiores sempre congestionada, a chance dela ter, por exemplo, uma otite é muito maior. E o otites de repetição, o que é aquilo? Quando entra secreção ali no ouvido da criança, leva aquela criança a ficar em privação auditiva por determinados períodos. Certo. E pode prejudicar ali o desenvolvimento da fala dessa criança, porque ela não vai receber o estímulo auditivo adequado. E isso sim atrapalha o desenvolvimento da fala dessa criança. Certo, ó, tem mais uma, não vai dar tempo da gente colocar aqui no ar. Você aí de Cedral que enviou essa mensagem, ela vai responder lá no nosso Instagram, certo? Certo. Combinado? Combinado. Então tá, muito obrigada, Érica. E agora um recadinho da Brígida, vou para um comercial e já volto. A neurociência do deixar ir. Carregar pensamentos, culpas ou preocupações que não nos ajudam mais não é só psicológico, é neurobiológico. Quando insistimos em controlar tudo, o córtex pré-frontal e o sistema límbico ficam sobrecarregados, mantendo o cérebro em alerta contínuo. Cortisol elevado afeta a atenção, memória e regulação emocional. Deixar ir não é uma fraqueza, é permitir que o cérebro reestruture conexões, liberando padrões repetitivos e abrindo espaço para novas experiências. O corpo também sente, a respiração estabiliza, músculos relaxam, mente ganham clareza e é como resetar o sistema nervoso interno, sem pressa, sem culpa, apenas permitindo que a neurobiologia faça seu trabalho. Deixar ir é reorganizar o cérebro para viver melhor o presente, em vez de repetir o passado ou antecipar o futuro. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Voltamos para o nosso segundo bloco e estou aqui com a Camila. Bom dia, Cá. Bom dia! A Camila é a fisioterapeuta e mais conhecida aqui da São José do Rio Preto, né? Ela cuida ali dos bebezinhos da UTI, ali no hospital de base, né? Isso, lá na HCM. Na HCM. Então, a Camila e atende a domicílio, viu, gente? Ó, já fiz seu merchan aqui, viu? Já fiz. Nós vamos falar hoje de curiosidades sobre o cérebro do bebê. Legal, hein? Você sempre surpreendendo. Sabemos que as crianças crescem e se desenvolvem ao longo aí da infância. Mas os órgãos nascem prontos? Como é isso? Como é o cérebro do bebê? Ele já sabe, assim, ele já começa a enxergar, como que é? A gente tem muita curiosidade nisso, tem. né? Bom, eu sou uma apaixonada pelo mundo, né, dos bebês e tudo. A gente até pouco tempo, a gente pensava que, o homem já pensou que o bebê não sentia dor, que o bebê não entendia nada, e depois de que o bebê era um adulto em miniatura. Sim. E hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Os bebês nascem, o corpo está pronto para nascer, no entanto tem muitos órgãos que ainda vão terminar de desenvolver aqui fora. Por exemplo, os olhos. Os olhos, eles precisam do desenvolvimento dependente do escuro, que acontece lá na barriga da mamãe, e uma outra fase que depende do claro, que acontece aqui quando nasce.
olha só. O pulmão ele nasce de um tamanho, né? E aí as crianças têm tanta dificuldade respiratória que a gente fala tanta coisa aqui, né, e tal. E daqui a pouco ele desenvolve um monte até chegar aqui no nosso adulto. Ele vai crescer muito até chegar no adulto. Mas e o cérebro? O cérebro, ele nasce, Paula, para os bebezinhos lá que eu cuido, prematuro, tem uma idade que os bebês, sabe aquele slime que a gente brinca? Parece aquilo. Ele é uma gelatina, ele é mole. E de acordo com que a criança vai crescendo e vai tendo experiências, esse órgão vai desenvolvendo. Então, milhões de conexões de neurônio vai acontecer nos primeiros dias nos que primeiros fala, né? 1000 dias da criança, né? E quando a gente fala dos primeiros 1000 dias, é isso que acontece? É esse desenvolvimento dele? É a principal fase de desenvolvimento do bebê. E um ponto que a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala 1000 dias, quando começa esses primeiros 1000 dias, né? Porque a gente pensa que começa com a criança nascida. Não. Ele começa a contar lá na concepção das crianças. E aí é um ponto importante que as mulheres, as famílias que pretendem ter filho, precisa ter muita atenção no cuidado do corpo da mulher, no preparo para essa gestação. Porque a forma com que você prepara a gestação e você vive a gestação na alimentação, na qualidade de vida, na atividade física, enfim, tudo vai impactar também no desenvolvimento do bebê, nos movimentos saudáveis que ele vai ter, nos sabores que ele vai experimentar através do líquido amniótico, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento cerebral. E para quando ele estiver aqui e nascer, todas as experiências que a gente proporciona, Paula, desde o conversar, do toque dos pais, né? Às vezes a gente acha que deixar a criança quietinha ali dormindo, e na nossa correria mesmo do dia a dia de cuidar de casa, trabalho, outros filhos, né? Não é fácil dar aquela atenção tanto que a internet e tal mostra para os pais que é necessário. Né? Então, e esse estímulo que as pessoas querem que as crianças tenham antes da hora? Porque às vezes você vê uma criança que ela ainda não senta, mas aí os pais enchem de almofada, assim, a criança fica assim toda torta, mas para tirar uma foto dessa criança sentada, sabe? Esse estímulo demais também não atrapalha? Não atrapalha, Paula. Hoje eu falo assim, o que mais me preocupa hoje no desenvolvimento infantil é a ansiedade dos pais, de nós adultos. A gente vê, às vezes, os pais não têm a calma de permitir que a criança brinque. Então, você tá brincando, coloca um brinquedo, a criança, já troca o brinquedo, ele não tá gostando. Calma, ele tá aprendendo a entender como é esse brinquedo, aonde vai a mão, qual é o barulho. Então, esse estímulo em excesso, né, que muitas vezes a gente acha, ele é inteligente, eu tô desenvolvendo inteligência, as crianças de alta capacidade, de alto impacto. Calma, tudo tem o seu momento. Sentar uma criança antes do tempo, por exemplo, eu posso impactar muito na respiração, naquele refluxo, que daí quando chega a criança, o ideal é que ela sente por volta dos seus 6 meses. E quando chega lá nos 4, nos 3, eu quero sentar, eu tenho um refluxo com 4 meses, troca a fórmula para mamar, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, cada coisa, assim, cada estímulo na hora certa, né? Sim. Muito obrigada, Ká. Agradeço. Adorei. E agora um recadinho da Delicasa. Olá, eu sou a Juliana, você já me conhece aqui do programa Fabricando Ideias e hoje eu vim falar para você sobre a Delicasa. A Delicasa é uma loja especializada em produtos organizadores para casa, para escritório, para deixar o seu dia a dia mais prático, mais funcional. E a Delicasa tem um grande diferencial, que é a curadoria dos itens. Nós somos muito preocupados em vender itens de qualidade e que você vai conseguir repor quando você precisar. Nós temos organizadores para todos os ambientes, para closet, para sala, para cozinha, para despensa, para lavanderia, para banheiro, enfim. Nós temos grandes soluções em organização para te ajudar. E além disso, como eu sou personal organizer, eu estou lá disponível para o que você precisar, para entender o que você precisa na sua casa. Se você é de Rio Preto, venha nos conhecer. E se você não é, entre em contato com a gente no WhatsApp que a gente também entrega. Vamos falar com a Juliana agora. A Juliana da Organizing vai dar uma acalmada em nós mães. Por quê? Acabaram-se as férias, estamos aí tentando organizar uma rotina novamente e ela vai ensinar a gente, né? Como voltar ao normal e conseguir se organizar aí nessa
saída das férias aí. Bom dia, Ju. Bom dia todo mundo. Tá todo mundo enlouquecendo, né? Então vamos lá. Volta das férias é aquele terror dentro de casa, né? Primeiro que você ficou fora, você desestabilizou toda a rotina da família. Sim. E aí você chega com mala, com criança, com tudo e vira aquele caos. E aí isso já atrapalha o quê? O resto do ano, se você não se organiza nesse momento. Meu Deus. Então nesse momento tem que colocar a rédea. Então, existem algumas dicas aí pra gente conseguir fazer isso de uma forma organizada. Então, vamos lá. Como a gente pode organizar aí as tarefas, horários, espaços para que tudo flua melhor e a gente, nós, mães que trabalhamos, somos donas de casas, né? Como a gente organiza para ficar leve isso? Primeira coisa que eu acho que eu gosto de fazer as pessoas entenderem é que a vida funciona em ciclos. E os ciclos seguem rotinas, então a gente tem que olhar para a rotina de uma forma diferente. A rotina não é ruim, a rotina é o que nos traz disciplina para a gente conseguir fluir junto com os ciclos naturais da vida. O mar não tem seus ciclos, Sim. A lua não tem seu ciclo, as estações têm seus Sim. ciclos. Então, se a gente desrespeita esses ciclos naturais, a gente acaba se desrespeitando também. E traz essa falta de disciplina para dentro de casa e aí o ano não flui, você volta das férias, aquela coisa embolada. Igual as metas, né? Faz lá 200 mil metas pro ano. Pior coisa. Mas aí faz metas que você não vai conseguir alcançar. Faz umas coisas assim, né? Muito... que não tem aquela organização para atingir a meta, né? E também influencia, né? Sim. Então, a primeira coisa para você se organizar, eu acho que assim, a primeira coisa é organizar a roupa, né? Você trouxe a mala de viagem, vai lá, já coloca para lavar, já separa, né, a roupa de quem é, onde vai ficar e já começa a organizar essa parte da casa. Acho que é um primeiro passo interessante. Tá. Depois disso, é interessante olhar para as rotinas das pessoas da casa. Então, os horários das pessoas e se programar com relação à alimentação, o que essa pessoa vai precisar durante a semana, como que eu posso otimizar isso, não deixar para a última hora. Organização da agenda também é muito importante. A gente fala, a agenda pode ser no papel, pode ser no celular, tanto faz. Mas quando a gente consegue colocar no papel as nossas tarefas e o simples ato de ticar, eu fiz isso, já te dá um ânimo para continuar seguindo aquele planejamento. Então, tudo é questão de se planejar. Se você se planeja a sua semana no domingo, é uma ótima dica. No domingo você vai pensar, amanhã eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que arrumar a marmita das crianças, eu tenho, consulta, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Já separa a roupa que você vai usar, que as crianças vão usar. Já coloca o cardápio da semana no papel. O dia que você vai fazer as compras da casa, por exemplo, é muito interessante você já ter isso planejado. Tá. Então, quando você consegue esquematizar a sua semana, isso vai se transformando para o mês e para o ano. Você não precisa fazer, o que eu vou fazer esse ano? Não, começa com a sua semana. Pequeno, né? Começa pequeno. Juliana, e o dia melhor para organizar isso é no domingo? Eu gosto de indicar o domingo. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho rouca. Imagina! Eu gosto de indicar o domingo porque é o primeiro dia da semana. E na segunda-feira é o primeiro dia útil. Então, quando você começa na segunda-feira sem ter se planejado, você já está começando a sua rotina da semana embolada. E o domingo, geralmente, você está em casa, você tem um tempo. Então, você senta ali, faz um café, faz um chazinho. E organizar a roupa da semana também é muito importante, né? Que aí você não acorda pensando que roupa que você vai colocar no outro dia, tá tudo já certinho, então não precisa organizar o mês. É a semana. Já é o suficiente. Ju, tem mais uma perguntinha aqui, mas aí você vai responder depois pra gente colocar no Instagram, que no nosso tempo não vai dar. Quais são as dicas mais eficazes para manter a rotina funcionando na prática? Você vai responder lá na nossa rede social, combinado? Pode deixar. Então tá bom, obrigada, Ju. Obrigada eu. Eu vou para um comercial, já eu volto. Você sabia que o Aquiraz Riviera já é um dos empreendimentos que mais valorizam no Nordeste? Com infraestrutura completa e localização privilegiada, a apenas 40 quilômetros de Fortaleza, o Riviera é um investimento seguro e com liquidez real.
Aqui no Aquiraz Riviera, cada detalhe foi pensado para você e sua família viverem com bem-estar, segurança e lazer completo. Imagine seus filhos brincando livres em um parque aquático exclusivo. Imagine você jogando golfe ao lado da sua casa ou da sua residência de férias e saboreando frutos do mar ao lado da praia com a vista maravilhosa. É isso aí, é no Aquiraz Riviera você tem tudo isso. Aqui no Aquiraz Riviera você vai ter lotes a partir de 1.000 metros quadrados, onde você pode fazer a casa dos seus sonhos. A gente vai estar num complexo de 3 milhões de metros quadrados, com tudo que você precisa para você e sua família. Signartec, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartec, líder em vendas no Noroeste Paulista. O Fabricando Ideias é um programa para a família toda. Aqui temos os melhores especialistas. Assuntos como maternidade, negócios, empreendedorismo e variedades. Te espero todo sábado às 8h30 da manhã. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco e eu tô aqui do lado da Angélica, ela é fisioterapeuta, ela tá aqui representando a clínica GIS Infantil. E nós vamos falar sobre um assunto bem legal que é o primeiro ano de vida, aí, né? O desenvolvimento motor no primeiro ano de vida, os marcos do primeiro ano de vida. E ela é fisioterapeuta e a Clínica GIS está aqui conosco, vocês já conheceram aí a Renata e nós vamos dar sequência aqui nessa temporada e vocês vão ver muito elas duas aqui com a gente, né? Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda! Obrigada! Vamos lá! Quais os principais marcos do desenvolvimento motor no primeiro ano de vida? Certo. O desenvolvimento motor, como a gente já observa em vários bebês, né, ele vai vindo gradual, aos poucos. Então, o primeiro marco de desenvolvimento e mais importante é o controle do pescoço, que a gente chama de controle cervical, que é muito importante, principalmente para esse bebezinho conseguir elevar o queixinho, começar a observar o que está ao redor, interagir com a mamãe, com o papai, com a vovó. Então, esse é um dos principais alertas, né, porque ele é o primeiro que vai iniciar esse desenvolvimento de todo o corpinho e é nele que a gente vai se pautando se esse desenvolvimento está indo legal. Então, ele inicia ali em torno dos 3 meses de vida. Certo. E depois dele a gente tem o controle do tronquinho. Então, uma vez que a gente tem o pescocinho firme, a gente consegue agora sustentar melhor a região posterior da caixa torácica e aos poucos essa musculatura vai fortalecendo de maneira descendente. Então, a região lá, lombar, começa a fortalecer. Com 3 meses a região cervical está forte, com 6 meses já desceu até a região lombar, onde eu tenho uma melhora da minha estabilidade ali da cintura pélvica, então eu consigo ficar sentada, às vezes com menos apoio, consigo já pegar um brinquedo à frente e aos pouquinhos eu vou ganhando essa força. Então esse controle de tronco ele vem aí entre 6 a 8 meses. E não necessariamente ele precisa estar sentando sem nada apoiado com 6 meses, não é isso, tá bom? E Angélica, quando os pais devem começar a se preocupar? Certo. Tem algum sinal assim? Sim. É esse atraso desses marcos do desenvolvimento, então o controle cervical. Mas tem alguma coisa que ele percebe assim, opa, não tá legal. Quando a gente observa uma das coisas, né, quando a criança não faz muita interação com a mãe, com a vovó quando chega, aquele manhês, que é uma maneira que a gente, é muito natural da gente fazer, né, que é o oi, meu bebê, como você está? Ai, que coisa mais linda que você é. Então, essa entonação que a gente faz de voz, que hora é mais alta, hora é mais baixa, hora é mais fina, hora é mais grossa, vai chamando a atenção desse bebê. Certo. Uma vez que a gente não tem essa interação do bebê em retorno a essa fala, a gente começa a ter um alerta aí, uma preocupação maior. E quando a gente tem essas questões de motoras, né? Então, que a força muscular do pescoço não tá ali muito firme, já passou dos 3 meses, o sentar já passou dos 8 meses e não tá muito adequado.
o próprio transferir, né, para o 4 apoios, porque é o futuro do engatinhar. Então a gente vai observando se esse bebê está conseguindo se desenvolver ali. Tá, e como a fisioterapia pode ajudar a estimular nesse momento o bebê em casa? Com muitas brincadeiras, com certeza. O brincar faz parte, Exato. né? O brincar é o primordial. E é aquilo, a gente está ali com a criança interagindo com o brinquedo, mas a gente está posicionando, facilitando uma transferência postural, fortalecendo o cintura escapular, fortalecendo perninha para uma futura marcha. Então, é aos pouquinhos que a gente vai conseguindo e ajudar esse bebê a se desenvolver. É como se fosse uma academia, só que ele não percebe como uma academia. Mas a gente está ali fazendo repetições daquele movimento e auxiliando, facilitando até a hora que ele consegue fazer sozinho. É bem interessante. Então, o brincar, né, fazer o bebê ter o estímulo ali de pegar, né, ou se não está nessa fase, o olhar. O olhar é muito interessante, sim. Então, tem que ficar prestando atenção e estimular muito em casa. Exato. Né? Muito obrigada, Angélica. Adorei, viu? E seja muito bem-vinda mesmo, que eu já vou convidar o público para mandar as perguntas para vocês irem respondendo aqui, porque as mamães têm muita dúvida, e não é só a mamãe, né? A vovó, porque ainda mais nesse primeiro ano, é muita opinião externa que as mamães recebem, fica todo mundo doido, o que é certo, o que é errado. Então, vocês podem mandar que elas lá da GIS vai estar respondendo aqui pra gente. Combinado? Combinado. Obrigada. Obrigada. Bom dia! E aí, pessoal de casa? Sabe quando a gente decide que vai organizar a casa e a primeira coisa que faz é sair comprando todos os produtos organizadores que vê na internet? Caixa organizadora, cesto, colmeia, divisória, pote hermético, só que sem o menor planejamento? Me diz se você nunca fez isso. É aqui que eu sempre falo, organização não começa na loja. Começa olhando para dentro da sua casa, para sua rotina, para a rotina da sua família. E piora, tá? Muita gente ainda compra um monte de kit pronto, né? Adora um kit, um combo de pote hermético, de colmeia, de potinho, de modular, enfim, achando que tá economizando. Só que não percebe que ali dentro daquele kit vem um monte de tamanho que você não vai usar pra nada, porque você não mediu, você não planejou, você não sabe exatamente o que você precisa, né? E tem uma coisa muito importante, quem mora na casa muitas vezes não consegue enxergar as possibilidades do espaço. Porque a gente se acostuma com o jeito que sempre foi, com aquele armário que sempre funcionou mais ou menos, com aquela gaveta que sempre foi difícil de usar, né? E aí que entra o olhar de um especialista em organização. Quando eu chego no ambiente, eu olho diferente de quem mora ali. Muitas vezes a solução vem antes de qualquer organizador. Esse olhar evita excessos, evita desperdícios e às vezes um único bom produto bem escolhido já muda tudo. E falando nisso, qualidade faz toda a diferença, afinal, a organização é um investimento, certo? Justamente por tudo isso que eu expliquei, é que na Delicasa nós fazemos uma curadoria muito cuidadosa. Só trabalhamos com marcas testadas e aprovadas por mim, e você ainda tem um atendimento diferenciado, consultivo, com uma personal organizer de plantão, para te ajudar a entender o que o seu espaço precisa e escolher realmente o que vai ser funcional para você. Se você não conhece a Delicasa, entra no nosso Instagram, chama no WhatsApp, nós atendemos presencialmente em Rio Preto e também pelo WhatsApp, entregamos para você em qualquer lugar do Brasil. E se você precisa de uma ajuda mais profunda, não precisa fazer isso sozinho. Eu posso te ajudar a fazer da sua casa um suporte real para a vida que você quer viver. Bom dia, pessoal de casa! Hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante para vocês, o carnaval. E com ele vem o cuidado especial com a nossa região íntima. Roupas abafadas, muito glitter na região íntima pode trazer irritações e pode trazer também inflamações e infecções. Então você que está aí prontinha para pular o carnaval, prefira calcinhas de algodão, roupas não tão apertadas, se usar o biquíni, não ficar com ele por muito tempo molhado e sempre lembrando, pular o carnaval é muito bom, mas a sua saúde íntima tem que também estar em dia. Então, se pular carnaval, use camisinha com segurança, cuidado da sua região íntima, pois as doenças transmissíveis estão aí, né? Então, todo cuidado é pouco e cuide da sua região íntima.
eu quero agradecer os parceiros aqui do Fabricando Ideias. Gente, eu vou ficando por aqui, mas você vai ficar junto comigo lá nas redes sociais, na rede social dos nossos especialistas, que são os melhores da região. E tem o programa lá no YouTube. Ah, alguma amiga não assistiu e você viu algo aqui no programa que serve para ela? Então vai e já encaminha lá o nosso canal do YouTube para ela ficar por dentro aí de todas as nossas informações. E a gente se vê sábado que vem. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Tchau, tchau! Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.